Olá a todos, vamos iniciar agora a apresentação de economia aqui da R Capital relativa ao mês de outubro. A gente vai tratar dos eventos econômicos que ocorreram no mês e dos indicadores que foram disponibilizados ao longo desse período. A estrutura da nossa apresentação ela é a mesma dos nossos últimos encontros, né? A gente trata de maneira mais geral o cenário externo, depois com maior profundidade acerca dos seguintes tópicos o cenário brasileiro. Com relação ao cenário externo, o evento que dominou o noticiário ao longo do mês foi a questão da independência da Catalunha. No início do mês foi convocado um referendo na região autônoma para decidir sobre a independência da Catalunha. O governo espanhol ainda não reconhece a legalidade desse referendo e reprimiu os protestos e também a votação no dia do referendo. Mesmo assim, a votação ocorreu, foi aprovado com 90% dos votos a independência, porém a participação foi pequena, 42%. Após o referendo, a incerteza ficou com relação à declaração de independência da Catalunha. Porque com a declaração, o governo espanhol ele tem um dispositivo constitucional que ele pode intervir na região autônoma e reduzir as liberdades, né, a autonomia da região. Isso se arrastou ao longo do mês. O presidente catalão ele chegou a declarar independência, mas abriu de negociação. Madrid sempre questionava se ele declarou ou não. A declaração oficial lá ocorreu em 27 de outubro, por parte do parlamento catalão. Após ser declarado, Madrid já interviu na Catalunha, dissolveu o governo local e a Suprema Corte Espanhola também determinou a prisão do chefe de Estado catalão e do chefe de governo catalão e dos líderes do governo. Eles fugiram para Bruxelas e pediram asilo. Outro evento importante que a gente teve ao longo do mês de outubro foi o Congresso do Partido Comunista Chinês, que é um evento que ocorre a cada 5 anos e determina a vida política e os programas do gigante asiático por 5 anos, né? Nesse último, o grande destaque foi a figura do Xi Jinping. Ele foi reconduzido para um segundo mandato de 5 anos, que já era esperado, mas de excepcional a gente teve o fato o nome dele e os preceitos foram incluídos na Constituição chinesa. Isso não acontecia com o líder chinês em vida desde o Mao Tse-tung, que foi o líder da Revolução Chinesa. Então ele se consolidou como maior liderança chinesa nos últimos 25 anos. Com relação à economia, ainda na China a gente teve o resultado do PIB no terceiro trimestre. A China cresceu 6,8%, depois de crescer 6,9% no primeiro semestre. Então, mesmo com as medidas do governo para desalavancar a economia, segurar um pouco o crescimento, a China deve crescer em 2017 acima da meta de 6,5% e ter um crescimento anual que não acontecia há alguns anos. Já nos Estados Unidos, o mercado de trabalho registrou queda na criação de vagas, né? Perdeu os 33 mil vagas, muito em função dos furacões que atingiram o sudoeste do país ali. Sudeste do país. Reduziu o movimento do turismo em restaurantes, teve perda de 105 mil vagas. Já com relação aos juros, nas últimas reuniões e a última em novembro não ocorreu alterações. O que é esperado que ocorra um aumento de 0,25 pontos percentuais na última, deve acontecer em 13 de dezembro. A incerteza ficou com relação à sucessão no Fed, né? Normalmente, historicamente, nos últimos governos, o presidente que assumia, ele renovava o mandato do diretor do Fed do governo anterior. No entanto, o Donald Trump ele criticou muito a política monetária do Fed, da Janet Yellen, ao longo da campanha. Nos últimos meses ele chegou até a elogiar, mas surgiram como 2 favoritos a troca, né? O Jerome Powell e o Taylor. O Powell ele era governador do Fed e tem uma postura muito próxima da Yellen, mais gradualista. E ele acabou vencendo a indicação e foi indicado agora no começo de novembro, o que reduziu um pouco a incerteza do mercado. Já com relação ao cenário interno, o que ocorreu principalmente foi o arquivamento da segunda denúncia contra o Temer, né? Na segunda denúncia, a relatoria ficou com o Bonifácio Andrada, na CCJ. Ele pediu arquivamento. A CCJ e o plenário aprovaram o arquivamento, mas com uma margem menor que na primeira denúncia, o que mostra uma relativa perda de poder do governo no Congresso e uma maior dificuldade para seguir com as reformas, né? Agora o governo vai ter uma pauta difícil com
relação às questões fiscais e orçamento, ele precisa aprovar o orçamento de 18 e a nova meta fiscal, para depois entrar com a reforma da Previdência tributária. Talvez seja até mais simples ele entrar com a tributária primeiro e a Previdência deve acabar ficando com o segundo momento. A gente também teve leilões no pré-sal, a segunda e a terceira rodada. No dia do evento teve muita incerteza com relação à realização, porque houve um mandado de segurança no juiz pedindo cancelamento, mas a Advocacia Geral da União conseguiu derrubar a liminar, né? O leilão ocorreu, teve participação intensa de multinacionais e arrecadou 16,15 bilhões, um pouco abaixo do esperado pelo governo, mas mesmo assim o ministro de Minas e Energia e o Moreira Franco, secretário especial da presidência, comemoraram o resultado do leilão. Já com relação à atividade econômica, a gente teve o resultado divulgado relativo ao mês de agosto. O PIB do terceiro trimestre vai sair apenas em 1º de dezembro. Para o ano, a expectativa do mercado é que vai ter um crescimento de 0,79%. Mas em agosto, os indicadores que a gente tem disponíveis, eles apontaram para baixo, né? Talvez o encerramento dos efeitos positivos do saque do FGTS na economia. O IBCBR, que é a prévia do PIB do Banco Central, registrou queda de 0,38% e continua negativo em 12 meses, está positivo no acumulado do ano. Os indicadores do IBGE também apontaram para baixo, né? A indústria recuou 0,8%, o comércio varejista 0,5% e serviços 1%. A gente continua tendo os sinais de melhora no mercado de trabalho. A PNAD contínua ela mostrou queda na taxa de desemprego para 12,4% e número de desocupados para 12,9%. Esse resultado é muito em função do trabalho informal. O CAGED, que pega apenas o trabalho formal, também mostrou criação positiva de vagas em setembro e no ano está positivo em 208 mil vagas. Com relação à inflação, o resultado segue positivo. Setembro ele foi menor que agosto, surpreendeu positivamente mais uma vez. Os indicadores continuam parecidos com a alimentação pelo 5º mês seguido para baixo. A diferença que trouxe essa queda de agosto para setembro foi o grupo habitação, principalmente devido à energia elétrica, né? A bandeira tarifária caiu da vermelha para amarela ao longo de setembro, que reduziu o custo da energia elétrica. Agora para outubro deve ocorrer um aumento, porque a bandeira tarifária vermelha voltou e com uma faixa um pouco maior. No acumulado do ano a inflação está em 1,78% e já no acumulado em 12 meses, que é usado na meta de inflação, está em 2,54%, um pouco abaixo do piso da meta. A expectativa do mercado para o final do ano é que se encerre em 3,8%, um pouco acima do piso da meta. Já com relação aos juros, a última reunião ocorreu nos dias 24 e 25 de outubro. Como já era esperado, houve uma redução no ritmo de corte da Selic. Em vez do corte de 1% das últimas reuniões, ocorreu um corte de 0,65%, trazendo a taxa básica da economia brasileira para 7,5%. A ata ela sinalizou a possibilidade de redução do ritmo na próxima reunião, que deve ocorrer nos dias 5 e 6 de dezembro, né, que é a última do ano, com corte de 0,5%, trazendo a Selic para 7%, que é o esperado pelo mercado. Porém, no comunicado eles deixaram aberto outras opções, né? Um corte maior ou até menor. Com relação à taxa de câmbio, o mês de setembro ele seguiu a tendência do mês anterior com desvalorização do real. A alta do dólar foi de 0,64%. Foi resultado muito da incerteza no mercado interno e também com o aumento da tensão na Península Coreana, né? Já com relação ao cenário externo, a balança comercial ela segue apresentando resultados positivos. A gente teve um saldo positivo em setembro de 5,17 bilhões. Acumulado no ano, o resultado foi menor que o superávit de agosto, mas é recorde para o mês. É uma tendência que a gente vem observando nos últimos meses, né? O resultado está um pouco menor que o mês anterior, mas continua sendo recorde por mês. No acumulado do ano, o superávit já é de 53,2 bilhões, já é maior que o saldo do ano passado inteiro. O Ministério da Indústria e Comércio Exterior ele espera um saldo maior que 60 bilhões e o mercado está esperando em torno de 65 bilhões para 2017. O resultado positivo da balança comercial, somado aos menores débitos na conta de serviço
E na conta de rendas a gente teve um superávit nas transações correntes, o que não é muito comum, mas ocorreu em alguns dos meses anteriores, né? Em setembro, de 434 milhões. No acumulado em 12 meses, o déficit está em 12,6 bilhões, o equivalente a 0,63% do PIB brasileiro, o que é muito baixo para os padrões nacionais. Já com relação às contas públicas, os resultados eles continuam ali em cenário negativo, né? O déficit primário de setembro foi de 22,7 bilhões, bem maior que o de agosto, que havia sido de 9 bilhões. No acumulado no ano, o déficit está em 108 bilhões. No mesmo período de 2016, estava em 104 bilhões. Essa diferença é explicada por uma elevação maior das despesas com relação ao aumento da arrecadação. A arrecadação cresceu um pouco com a melhora da economia, mas as despesas elas cresceram mais com o aumento de gastos correntes e também com antecipação de pagamentos precatórios. Para o final do ano, a expectativa agora está abaixo da nova meta, né? Está em 58 bilhões com relação à cidade do prisma fiscal. A nova meta é de 159 bilhões. Já com relação à dívida pública, ela continua tendo piora na sua composição, né? Ela aumentou 0,69%, chegando a 3,43 trilhões, sendo 3,28 a interna e 118 milhões a externa. A gente tem uma queda na participação dos atrelados à Selic e aumentos demais. Isso é muito em função da queda na taxa de juros, né? Esse título vinculado à Selic ele perde atratividade com relação aos outros quando os juros caem. O prazo médio a gente tem um aumento, ele caiu, a gente tem uma piora para 4,34 anos. E o percentual que vence no próximo ano também aumentou para 17,22. De positivo, a gente tem a contínua queda no custo acumulado, que é a função da queda nos juros, que acumulado em 12 meses agora está em 10,65%. E para finalizar, a gente tem sempre um panorama geral do mercado imobiliário, né? Seguindo o sistema do nosso último vídeo, a gente vai tratar a pesquisa Brainc-FIP, que trouxe os indicadores relativos agora ao mês de agosto, que foi divulgado agora no final de outubro, né? A tendência seguiu a mesma, mas deu para verificar também que o aumento nos lançamentos tem propiciado aumento nas vendas, né? Então a gente verificou com relação ao mesmo período do ano passado o aumento nas vendas do lançamento, seguiu a tendência da diferença entre o Minha Casa Minha Vida e o médio e alto padrão. O Minha Casa Minha Vida ele teve crescimento maior nos lançamentos que o médio e alto padrão, e com relação às vendas o médio e alto padrão teve queda e o Minha Casa Minha Vida teve crescimento. E assim a gente encerra o nosso encontro. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.